Nesta etapa, a válvula redutora de pressão está fechada. O medidor de pressão P1 mostra que a pressão de entrada da válvula é alta, enquanto o medidor da pressão de saída P2 indica que a linha de abastecimento do consumidor está vazia. O usuário gira gradualmente o parafuso de ajuste do piloto em sentido horário. O embolo do piloto é movido para baixo, causando uma queda de pressão na câmara de controle superior da válvula. Isto resulta na abertura gradual da válvula e no preenchimento da linha do consumidor. A pressão de saída se estabiliza na zona verde do medidor P2. Como mostrado no gráfico, o fluxo através da válvula nesta etapa é constante e a pressão de entrada P1 é reduzida para os ajustes desejados da zona verde do medidor da pressão de descida P2. Quando a demanda por água do consumidor é reduzida, o piloto responde imediatamente. O êmbolo se move ligeiramente para cima, a pressão na câmara de controle superior aumenta e a válvula fecha ligeiramente. A operação da válvula se estabiliza e, como mostrado no gráfico, a linha da pressão de saída P2 permanece estável durante uma queda no fluxo, enquanto a pressão de entrada P1 aumenta. Uma redução adicional na demanda do consumidor resulta em um aumento adicional na pressão de entrada P1 e uma redução adicional no fluxo do sistema. Note que a pressão de saída P2 permanece estável nos ajustes da sua zona verde durante todo o processo. Reduções adicionais na demanda de água, que levem até a demanda zero, resultarão no fechamento total da válvula. Como apresentado no gráfico, quando o fluxo é zero, a pressão de entrada é muito alta e, ainda que a válvula esteja fechada, a pressão de saída permanece estável no seu ponto de ajuste designado. Quando a demanda aumenta novamente, o piloto responde em relação ao nível da demanda. O êmbolo se move para baixo, a válvula abre gradualmente e a pressão de saída permanece estável. No gráfico que mostra o fluxo aumentado, a pressão de entrada cai, enquanto a pressão de saída P2 permanece na sua zona verde no nível do ponto de ajuste. Nesta etapa, a pressão de entrada P1 diminui. Existe uma leve redução no fluxo, mas a pressão de saída P2 permanece estável dentro dos ajustes da sua zona verde. Como mostrado no gráfico, nesta etapa, o fluxo através da válvula é constante. A pressão de entrada P1 é reduzida para os ajustes regulares da sua zona verde e a pressão de saída P2 permanece estável. Em caso de uma grande queda na pressão da entrada, a válvula abre por completo, para fornecer o máximo de pressão possível para a tubulação no consumidor. Desta forma, a válvula assegura um abastecimento de água contínuo, mesmo se a pressão estiver abaixo do nível desejado. Quando a pressão de entrada aumenta novamente, a válvula responde ao fechar levemente de forma gradual, mantendo assim a pressão de saída P2 dentro dos ajustes de sua zona verde. Como mostrado no gráfico, a válvula mantém uma pressão de saída constante, mesmo quando a pressão de entrada aumenta para um nível muito elevado. Como ilustrado neste filme, a válvula de controle redutora de pressão da Bermad reduz a pressão de entrada maior para uma pressão de saída constante menor, independente da demanda flutuante ou de variações na pressão de entrada.